Olá, seguidores do Estudo B, como estão vocês? Estamos na quinta conclusiva e como deixamos na prévia do vídeo curto de hoje, que iríamos resgatar o voto vencido do ministro Edson Fachin no julgamento do Supremo Tribunal Federal de 23 de junho de 2020, que, pela relatoria do ministro Roberto Barroso, aceitou o que está imposto no artigo 26 da Emenda Constitucional 103 de 2019, também conhecida como Reforma da Previdência, que mudou o sistema de cálculo da pensão por morte, reduzindo o benefício que segurado falecido tinha de 100% para uma cota familiar no índice máximo de 50%. Do contrário, se for a viúva ou viúvo meeiro, vai alcançar apenas 50% do valor do benefício deixado pelo aposentado que faleceu. Terei que ler uma parte fundamental do voto do ministro Edson Fachin. Arguiu ele em seu voto: acresça-se que o argumento econômico acerca de um déficit não autoriza a interpretação da constitucionalidade de toda e qualquer alteração do regime jurídico, ao tempo em que não deve conduzir a leituras constitucionais necessariamente consequencialistas. A Previdência Social é política pública, que não encerra a simples relação privatística ou de capitalização. Em resumo, ainda que a posição desta Corte seja deferente a uma parcela dessa reforma constitucional, como tem sido em relação a mudanças anteriores de regime, esta posição pode ser doravante ponderada pelo Supremo Tribunal Federal de modo a que o equilíbrio penda em outra direção. Com estas ressalvas, divirjo no mérito para julgar procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo 23 caput da Emenda Constitucional 10/2019, nos termos em que está formulada. O artigo 23 caput da Emenda 103/2019 estabeleceu substancial alteração na sistemática de cálculo do benefício de pensão por morte. Reproduzimos. Artigo 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do regime geral da Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela que teria direito caso fosse aposentado por incapacidade permanente antiga aposentadoria por invalidez na data do óbito. Acresce-se de 10% de pontos percentuais para cada dependente, até o máximo de 100% se o beneficiário pleiteador tiver mais de 5 dependentes. A parte autora sustenta que, ao levar em consideração o valor de uma suposta aposentadoria por invalidez, o dispositivo impede que o valor da pensão por morte espelhe o valor sobre o qual já foram descontadas as contribuições previdenciárias, violando assim o artigo 201 caput e o artigo 1º, inciso 3, 3º, inciso 1 e 3 e 6º, combinado com 226 e 227 da Constituição Federal. O artigo 23 caput, ao inaugurar sistemática de cálculo para os benefícios de pensão por morte, estabelece um duplo fator para a redução.
o da cotização do valor a ser pago aos dependentes e o decorrente de se estabelecer como salário de benefício valor equivalente a de uma suposta aposentadoria por incapacidade permanente para as pessoas que se encontrem em atividade. É que também a forma de cálculo da suposta aposentadoria por incapacidade permanente, antiga invalidez, foi objeto de reforma pela emenda constitucional. Artigo 26. Até que a lei discipline cálculo de benefícios do regime próprio da Previdência Geral da União e do regime geral da Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples, de que tratam a atualização monetária correspondente a 100% do período contributivo desde a competência em julho de 94, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. O parágrafo 2º diz: o valor do benefício da aposentadoria corresponderá a 60% da média aritmética, definida na forma prevista no caput e no parágrafo 1º, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano. O inciso 3 diz: de aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do regime geral da Previdência, ressalvado o disposto no inciso 2 do parágrafo 3º deste artigo, não se altera. Esse novo tratamento normativo conferido à aposentadoria por invalidez, quando aplicado à pessoa que vem falecer com menos de 20 anos de contribuição, já resulta num benefício que corresponde a 60% da média aritmética. Essa regra, conjugada com a sistemática de cálculo da pensão por morte, resulta num duplo redutor do valor do benefício. Aqui está o ponto nevrálgico do entendimento do ministro Fachin, que só teve acompanhamento de mais a ministra Rosa Weber. Esses dois foram vencidos por 8 outros ministros votantes que acompanharam o relator, traduzindo um placar de 9-2. Essa é a tese do Barroso, que não mergulhou num aspecto da sistemática de cálculos que o Fachin mergulhou no seu voto, ainda demonstrando que a redução de 100% para 50% daquele benefício que já se chamou pensão por morte e hoje é cota familiar, que alcança os dependentes, já traz no seu bojo outra redução de valor, aquela introduzida pela Emenda Constitucional 10 de 2019, que encarrega uma contabilidade de média aritmética que faz desaparecer 60% nesses cálculos do que teria direito o segurado, que hoje, falecido, é reclamado pelos seus dependentes. Eu fiz questão de trazer isto a toda evidência aos nossos seguidores, o que sustentamos na hashtag Comando Segunda Previdência, que abriu esta semana, até para ficar muito claro para os nossos seguidores que estão nessa nossa oficina de conteúdos, clicar aí no link da descrição, que vamos deixar, para reabilitar toda a nossa reflexão para esse julgamento que foi o mais vergonhoso embate em questões técnicas sobre a constitucionalidade das verbas de contribuição do Instituto Nacional de Seguridade Social, que não pode ter dupla redução, e isso foi violado. Amanhã tem a hashtag Sextou Receita Show. Nós vamos trazer algumas novidades, vamos apresentar a camiseta modelo da pauta das sextas-feiras, para você aproveitar uma promoção que estamos colocando para apoio do nosso projeto de conteúdo. Um abraço, é uma alegria muito grande ter vocês nos nossos comentários e acompanhando as visualizações e fortalecendo com likes
esse projeto de conteúdo muito amador, muito sacrificial, mas que está dando uma boa repercussão, inclusive até a Califórnia, onde é a sede do YouTube, por causa da monetização e dos nossos mais de 1K inscritos no canal. Obrigado e gratidão a todos vocês. Até amanhã, em Sexta Show, para a receita do nosso guia gastronômico, Nico. Vai acabar o Nico, você comprando uma camiseta e indo conosco nessa torcida do projeto de conteúdo do Estúdio. Um abraço.